Estamos iniciando mais um Papo 21, programa realizado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste, que traça um panorama sobre as principais manifestações culturais deste século. Nesta edição, que tem como tema o metal e o Nordeste, nosso convidado é o compositor e vocalista das bandas Angra e Almar, Edu Falaschi. Com 20 anos de carreira, Edu já gravou 12 CDs e foi eleito 5 vezes consecutivas como o melhor vocalista de metal do mundo pela revista Burn do Japão. O debate dessa edição é mediado pelo jornalista e compositor Dalton Moura e conta com a participação do músico e presidente da Associação Cearense do Rock, Amaldson Ximenes. Confira agora os melhores momentos desse papo, gravado no auditório do Centro Cultural Banco do Nordeste, em Fortaleza. O tema do nosso papo de hoje é o metal e o Nordeste. Assim, qual é a diferença que você percebe do público nordestino? Vocês que andam bastante por aqui, frequentam o Nordeste, estão sempre trazendo as turnês para cá. A gente pode falar de uma diferença desse público, de participação, não apenas da presença, da resposta no show, mas também de uma participação da própria cena do metal, Edu? Olha, vou te falar, eu já toquei acho que no mundo inteiro mesmo, como eu até brinquei ontem, só faltou África, né? A gente tem experiência de vários tipos de público, cada um tem seu ponto positivo e seu ponto negativo. Mas aqui no Nordeste, a gente sempre comenta dentro da banda, principalmente no Angra, que a gente viajou mais, que é onde a gente tem mais aquela coisa do feedback do público nos shows, é aqui no Nordeste, né? A gente geralmente inicia as turnês aqui, porque quando a gente tem um produto novo, um CD novo lançado e tal, a gente precisa daquele ânimo, né? Pra gente começar a turnê bem, tipo, sentir que música funciona melhor ao vivo, que música funciona pior, qual a galera vai cantar mais, cantar menos e tal. E a gente sempre prefere vir pro Nordeste para sentir do público nordestino esse feedback, porque aqui a gente tem essa resposta, entendeu? Porque se a gente, por exemplo, fosse começar uma turnê, sei lá, na Europa e fizesse os primeiros shows na Alemanha, a gente não ia sentir nada, porque os caras não se movem, né? Então os caras ficam o show inteiro assim. Então você não ia ter como saber nada, a gente já ia começar com aquela coisa meio fria, assim, né? E então a gente vem pra cá sempre, geralmente no início das turnês, pra ter o carinho, sentir aquela emoção e perceber isso que eu te falei das músicas, né? Legal, já a gente fala um pouquinho mais do metal do Nordeste, mas assim, queria voltar para a gênese de tudo, para o início, para o seu início na música, saber assim, né, naquele momento em que você se interessa, passa a se interessar pela música, aprende a tocar vários instrumentos, né? Onde é que se deu, de fato, assim, o ponto de mutação, a decisão de viver de música, de ter uma banda, de fazer da música a sua história de vida, Edu? Então, meu contato com a música começou bem cedo, assim, né? O meu pai, ele cantava super bem, né? Mas era mais assim, MPB, na verdade era mais seresta, né? Ele era seresteiro. E a família do meu pai, eu tenho uma tia, irmã do meu pai, já falecida também, que ela era cantora do Teatro Municipal, cantora de ópera, lá de São Paulo. Um primo do meu pai, ele também é seresteiro, já foi até no Jô Soares, tá? Então tem bastante músico, né, dentro da família do meu pai. Então desde pequenininho, nas festas de família, eu estava sempre presente e meu pai era todo orgulhoso, né, tipo, meu filho vai cantar e tal. Agora sim, vocês vão até se assustar, na verdade, a minha primeira participação, que eu fui num show mesmo, quando eu quero assistir um show, meu primeiro show foi do Oswaldo Montenegro. E aí foi ali que eu falei, porque eu era mó fã do cara, ainda sou, né, sempre gostei muito. E aí eu assisti um show e falei, nossa, é isso que eu quero. Eu quero trabalhar com isso, quero ser músico, quero cantar, ser artista e tal, porque ele tinha uma luz, naquela época era mais, até porque ele estava em ascensão e tal. E foi meu primeiro show e ali eu fiquei extasiado, assim, e decidi realmente, eu era novinho, eu tinha acho que uns 15, 16 anos mais ou menos, assim. Aí eu falei, não, agora vou seguir esse negócio aí. E essa condição do cantor, Edu? Porque na primeiríssima banda, assim, você tinha entrado como guitarrista e acabou assumindo o vocal. Para você, o que é essa condição do cantor? O que é ser um bom cantor? O que é o cantor no metal? Qual é a tua referência do bom cantor? Você que já foi apontado como um dos 5 melhores cantores de metal do mundo, assim, para ti, o que é esse desafio do intérprete, do cantor no metal? Então,
Como eu te falei, eu cresci muito ouvindo vários tipos de cantores, né? Sempre me chamou muita atenção esse negócio, apesar de ter começado como... Até, na verdade, eu comecei mesmo como baterista, né? Que tinha um amigo meu de Santos que ele tocava guitarra, tocava super bem blues. E tinha uma bateria de um amigo meu na minha casa. E que ele tinha deixado lá. E eu falei, eu vou ser o baterista então da banda de blues, que era só... E eu ficava só todas as músicas da mesma bateria. Aí eu segui com a bateria, depois eu fui chamado para essa banda, fui tocar guitarra. Aí nessa banda, uma curiosidade, tinha um cantor, aí ele saiu da banda e o pessoal falou, a gente precisa, enquanto não acha um cantor, cada um canta umas músicas e tal. E era só assim, Paralamas, Legião, O Traje e tal. E aí eu cantava umas músicas e tal, aí um deles falou, você canta bem, você canta legal, né? Então você não passa a cantar. Aí ali que eu comecei realmente a desenvolver o canto, né? Mas assim, depois que eu comecei a ter mais atenção pelo canto em si mesmo, pelas técnicas e tal, aí eu comecei a ouvir muito Ronnie James Dio, que era vocalista do Black Sabbath uma época, teve a carreira solo, que é o meu maior ídolo, assim, né? Ouvi muito Bruce Dickinson também, do Iron Maiden, Michael Kiske. E aí eu comecei a entrar mais nesse meio do rock pesado, né? Eu não cresci ouvindo só rock pesado, eu ouvia outras coisas, né? E aí teve um festival de um colégio objetivo, né? O colégio objetivo, teve um festival chamado FICO. E a gente participou desse festival com música em português e tal, e ficamos em terceiro lugar lá em Santos, né? Aí foi aí que aquela galera lá formou a banda Mithril, que foi a minha primeira banda mesmo, né? Qual foi a importância do Mithril e depois da Symbols para a gênese do teu trabalho atual? Assim, olhando de hoje, como é que você vê aquela experiência? Cara, o Mithril foi tudo, né, pra mim, porque foi ali que eu comecei mesmo meu trabalho como cantor, né, de heavy metal, assim. E na época era muito mais difícil, né, do que é hoje em dia. Hoje em dia, se qualquer um grava um disco, vai num estúdio legal, grava um CD, pronto. Um amigo faz a capa, tal, qualquer computador já tem um programa bacana. É bem mais fácil. Na nossa época não tinha nem internet, nada. Se eu quisesse um contato do exterior, eu tinha que mandar uma carta escrita à mão, era bem difícil, né? Então, o que acontecia? A gente tinha muita dificuldade, mas aí o Mithril, a gente gravou um disco, um vinil, conseguiu uma gravadora na época e tal, e na sequência que eu gravei o disco, eu fui convidado pelo Dick Bell, que é um dos produtores do Iron Maiden, a fazer, a gente até, não sei se você ia perguntar isso, mas já falando, a fazer um teste para o Iron Maiden, né? Aí, dali eu fiz os testes e tal, mandei as coisas que eles pediram e comecei a aparecer um pouco em televisão, fiz MTV, fiz um monte de programa, que foi ali que meu nome começou a aparecer, né, no Brasil. Existe um cara chamado Edu Falaschi e tal, que foi com o Mithril. Então, assim, foi ali que tudo começou, foi ali que eu tive a primeira sensação de como é ter uma banda, entendeu? O lance da amizade, o lance de você ser parceiro de todo mundo, trabalhar em conjunto, né? Trabalhar para o grupo, e depois veio o Symbols, né? Que já era uma coisa já mais profissional, porque no Mithril a gente era molecada, né? Tava feliz da vida, né? Começando aquela coisa, tá? E o Symbols já era um negócio assim, vamos voltar para quebrar e a gente vai ser uma banda que vai detonar e vamos viver disso, né? Okay. A Maldson? O Dalton falando sobre mandar o disco para fora, né? Eu me lembrei, a primeira carta que eu recebi da Alemanha, né? A carta, o envelope, tudo, aí eu respondi 15 dias, 30 dias para chegar uma carta, né? Como era difícil para a gente fazer essa distribuição, né? Da música. A boa época das fitas demo, foi né? Legal. A gente fazia a distribuição, fazia as capinhas, né? Fazia as xerox. Aí o cara leva teu gravador lá pra casa pra me ligar no meu, pra gente gravar umas fitas. Aí gravava 10 fitas. 10 fitas. Aí fazia a relação dos fanzines, mandava pros fanzines. Puta, fanzine, nossa. Vendia pelo correio, né? Vendia pelo correio. R$3 a fita. E era legal, só comentar, só pra finalizar com esse negócio do fanzine, que a maioria dos fanzines eu virei negão, porque as fotos eram tão mal tiradas e era tudo xerox do xerox, que aí a foto da banda ficava todo mundo negão. Tinha um segredo que era o seguinte. Ficava só a sombra da galera, assim. Tinha um segredo também que era o seguinte, tinha várias fotos aqui no centro da cidade que a gente vinha tirar a foto para poder a foto preto e branco, tem que ser a foto preto e branco. Aí quando fosse fazer a xerox, né, para diminuir, ela ficava na qualidade legal. Se fizesse a foto colorida, não prestava nem, ficava negão. Né? Ficava tudo escuro. Legal, Edu. E assim, na época da sua transição da Symbols pro Angra, assim, o seu convite pro Angra, como é que foi administrar isso com o pessoal que, como você disse, estava levando a banda muito a sério, com pretensões de ser grande? Como é que foi administrar essa transição pro Angra? Então, na verdade, assim, eu fui chamado pro Angra, para ser sincero, em 99,
que foi ou 98, 99, não lembro. Quando eles estavam para gravar o disco Fireworks, né? E aí o André já ia sair naquela época e tal. Aí o Kiko me ligou e falou, olha, você não quer fazer um teste e tal? A gente está procurando vocalista, acho que o André vai sair e tal. E aí, no fim das contas, eu fui lá, fiz um ensaio com eles, né? Só que aí era a banda inteira, era eu, o Confessório, o Luiz, o Kiko e o Rafael. Ensaiei com eles lá no estúdio, e lá no Souza Lima, em São Paulo. Cantei todas as músicas lá, tal, fizemos uns covers. Aí os caras, pô, não acredito, que demais, tal, vamos fazer e tal. E aí teve um empresário do Angra francês, veio pro Brasil para falar, meu, pelo amor de Deus, não sai André e tal. Convenceu o André a ficar, aí o Kiko me ligou e falou, pô, o cara não vai sair mais, então, pô, desculpa aí, né? Olha, aí beleza. Aí passou, mas eu tava com o Symbols ainda, né, metendo ficha e tal. Na sequência, né, meio que paralelo a isso, o Symbols a gente tinha dado já um monte de murro em ponta de faca assim, tava difícil, uma hora ia, outra hora não ia, outra hora achava que ia conseguir um contrato bom, aí não rolava, etc. E a galera foi meio que desanimando, assim, né? Mas eu sou meio... Falam que o brasileiro não desiste nunca, né? Eu sempre, não, mas vai dar certo, uma hora vai dar certo, uma hora vai dar certo. E aí eu fui continuando e ficou, na verdade, no Meet, no Symbols, ficou eu, o Demian, que é o guitarrista do Symbols, um dos, né? E o Rodrigo Melo, que era o baterista. Meu irmão já tinha saído, falou, não quero mais, saiu. E o Rodrigo, o Arjona saiu e o tecladista saiu. Ficou só nós três. Quando eu estava compondo o disco, que seria o terceiro disco do Symbols com a gente, né? A gente ia chamar um outro guitarrista, um baixista, né? E um tecladista. A gente estava compondo o disco e tal, foi quando eu estava compondo já a Nova Era, que a Nova Era do Symbols, na verdade, não era do Angra, né? E aí, estou falando isso pela primeira vez na história. E aí eu fiz essa música e tal, a gente estava compondo já o disco, aí o Kiko me ligou de novo, então, lembra daquela história lá? Agora rolou de novo. Aí eu falei, cara, então faz o seguinte, confirma mesmo se ele vai, porque eu não vou ficar ensaiando. Aí ele confirmou lá, falou, não, rolou mesmo, o cara não vai fazer mais, tal, ele saiu e... Só que eu tenho uma novidade, saíram outros dois juntos. Também. Você tá afim de pegar a bucha mesmo? Tal? Aí eu falei, vamos nessa, né? Aí entrou o Aquiles, o Felipe junto e aí quando eles me chamaram, que tava só eu, né, e o Rodrigo e o Demian no Symbols, aí eu fiquei pensando, puta, como é que eu vou avisar os caras, né, que eu vou entrar no Angra e tal, os caras vão ficar chateados e tal. Mas aí eles entenderam, né, falaram, não tem nem o que pensar, né? O Symbols é uma banda que ainda não tinha realmente acontecido e tal, era uma oportunidade legal. E aí o Demian falou, não, segue aí, tá, mas eu posso continuar com o Symbols, de repente achar outro vocalista e tal. Eu falei, não, mete bronca aí, tamo junto. Edu, e chama a atenção assim, a forma como as suas composições foram bem recebidas para esse trabalho do Angra, né? Começar do Nova Era. Esse lado compositor, assim, avançando aqui na direção do nosso tema, o metal Nordeste, o metal Brasil, sempre foi uma preocupação sua, a composição, a gente percebe que isso de muito cedo. Você diria que há temas específicos ou há uma abordagem específica assim, para o compositor brasileiro de metal? A gente pode falar aí num sotaque próprio ou é mesmo assim um tema, uma linguagem que não se particulariza, que é universal? Então, na verdade, a gente, quando vai escrever uma música, né, eu no meu caso, eu faço sempre o instrumental primeiro, né? Não penso na letra, nada. Faço só o instrumental, tal, vou compondo. No caso do Angra, quando eu entrei no Rebirth, já tinha todo o conceito pronto, né? As músicas, inclusive do álbum do Rebirth, já estavam prontas, não tinha nenhuma música, não ia ter Nova Era, não ia ter Heroes of Sin, não ia ter nada. Mas o produtor, o Dennis, falou, não, mas precisa de uma... A gente está precisando de uma música speed ainda meio forte, assim, na praia da Carry On, assim, a gente não tem ainda, o Kiko não fez, o Rafael não fez, tal. Aí eu peguei assim, foi a carta na manga, assim, sem querer puxar a sardinha pro meu lado, vai dar uma escutada aqui. Aí ele ouviu e falou, puta, essa música é legal pra caramba e tal. Aí ele falou, falta uma balada. Eu peguei outra, tem uma outra aqui, eu já saquei outra carta. Deixa eu ver. Aí e foi, né? Aí eu fiz essas 3 músicas pra esse disco e rolou, aí entrou no álbum, né? Uma discussão recorrente sobre a composição no metal, no rock em geral, a questão de cantar em português ou em inglês. Em algum momento essa foi uma discussão também em que você se debruçou sobre ela. E, quais seriam, assim, quais a gente poderia dizer que são os prós e os contras de cada opção, assim, você como compositor? Então, a opção de cantar em inglês é porque a gente sempre teve o sonho de conseguir trabalhar no mercado exterior, né? Então, o Angra, o Symbols, o Mitno e tal, sempre teve aquela coisa, né, de querer viajar, né, tocar na Europa, no Japão, tal. Então você tem que cantar em inglês porque os caras lá não entendem português, né? Então não tem jeito.
Aí a gente canta sempre em inglês. O lance também do heavy metal a gente já até cantei em português, misturei, então, mas é um negócio que não casa muito perfeitamente. É uma opção estética. Soa estranho assim pra gente. De repente pode até ser um certo preconceito nosso, né? Mas soa um pouco esquisito na nossa cabeça, assim, tudo em português. Por outro lado, a gente gravou a versão da Hunters and Prey em português, que é a Caça e Caçador, e ficou legal. Então a gente não tem muito essa tradição, né? Mas, por exemplo, o Rafael tem uma música na carreira solo dele, né? Que é o Bittencourt Project, que chama Nascibe Velho, né? Que é legal pra caramba. E eu já participei de alguns shows dele e tal, dessa banda dele, e a música que mais agita no show é essa, entendeu? Em português. Até falei pra ele, você tem que fazer um próximo disco em português, porque a galera adora essa música, né? E ele tem facilidade pra escrever isso. Então, é mais uma questão, acho que, de estética, na grande maioria, assim. Mas não é uma coisa que nunca pode acontecer. Eu acho que se a gente conseguir encaixando, assim, eu acho que o público vai até aceitando mais, e pode até ser que no futuro as bandas de metal comecem a cantar em português. Na verdade, o público também é muito conservador, o público metal. Caramba, é verdade. De repente... No mundo inteiro. A gente tá até, tem uma curiosidade, eu mandei o material do Almar novo, né, pro Japão, que é super tradicional, né, japonês sabe como é que é, né? Aí mandamos o material e eu mandei no e-mail, falei, olha, é o seguinte, a gente tá fugindo completamente do metal melódico, porque a gente precisa ter uma identidade, a gente também não quer mais fazer isso, porque já tem o Angra, então não faz sentido fazer um Angra 2, né? A gente tem uma... tipo Zina, né? Falei, a gente, fazer um clone, né, um cover, não, então a gente já tem uma característica, o Almar, os 2 primeiros discos já tem músicas que não tem nada a ver com Angra, então a gente vai pegar esse tipo de elemento que foi mais característico do Almar, fazer um disco inteiro, assim. Então tô te mandando, não é metal melódico e tal, e tem umas músicas pesadas mesmo, assim, né? Tem até uns guturais, assim, tipo, meio death metal, meio Children of Bodom, assim. E aí, a gente mandou esse material e tal, o japonês mandou assim, porque a gente tem que mandar o material para eles aprovarem e ver se querem lançar o disco, né? Eles têm a opção de lançar ou não. Aí o japonês é todo educado, assim, falou, a sua voz, né, e as músicas são bem diferentes do Angra mesmo, né? São bem interessantes, mas a gente quer ouvir o disco inteiro antes de decidir. Então você vê, se mudou um pouquinho, já sai só de não fazer o 100% metal melódico, os caras já foge a expectativa. Então, um pouco, o metal, né? é super tradicional, né? Pra você chegar com um negócio diferente assim é complicado. Agora, se não são as letras, se não são os temas das composições, assim, que diferencial é que você vê que eles lá fora enxergam nas bandas brasileiras de metal? O sotaque, com certeza, né? A gente não tem como fugir. Por melhor que eu tente falar inglês, para eles já sabem que não é cara da Europa nem americano, né? E de certa forma é um diferencial, eles acham legal, entendeu? Eles já até me comentaram, você tem um sotaque super legal, dá pra perceber que você é daqui e soa bem e tal. As bandas italianas, pior ainda, né? Você ouve o Rhapsody e o Fabio Leone cantando, parece um cara da pizzaria lá, tipo, imagina se fosse, sei lá, do Time for Reflection, tipo aquele sotaque italiano, assim, né? Então, mas acaba ficando diferente e os caras gostam, entendeu? Instrumentalmente, Edu, o que eles destacam, assim, o que elogiam, por exemplo, do seu trabalho nesse tempo todo, o que mais chama a atenção deles quanto ao instrumental? Então, as composições, principalmente do Angra, são as que mais chamam a atenção por misturar muito a percussão, música brasileira, né? Então lá não tem isso. Então os caras já falam, Sepultura também misturou bastante percussão mais indígena, assim. Chamam bem a atenção dos caras, né? Dos gringos, assim. E o Almar tem chamado a atenção também pela mistura que a gente fez desse death metal com um pouco do metal melódico ainda, né? Que sempre vai ter, os lances das guitarras juntas, solando, né? Tal. Essa pegada mais metal melódico mesmo, misturando com o death e com o thrash metal. É isso que está chamando um pouco a atenção dos caras lá, né? Porque se você ouve, por exemplo, o Children of Bodom, é técnico, mas não é tão metal melódico, é muito metal melódico. Os refrões não são, o cara não canta num momento e no outro momento, né? Então o Almar tem isso, tem tipo o lado mais pesadão, com os drives e tal, que eu fazia no Symbols, já sempre fiz, né? No Mithril também. E também ao mesmo tempo melodia pra caramba, as vozes mais limpas, refrões mais pegajosos, assim. Então a fórmula desse disco novo vocês vão reparar bem, tipo, os versos, as pontes são mais pesadas, mais modernas e tal, e os refrões são mega pegajosos, assim, são tipo mais comerciais, entendeu?
Edu, e assim, sobre o metal e o Nordeste, né? Você já declarou que hoje a cena do metal é mais forte no Nordeste do que em São Paulo, por exemplo. Por que isso acontece? A cena de São Paulo caiu? Como é que você avalia essa mudança de eixo aí? Não, cara, eu acho que é assim, no Nordeste, tem bastante bandas de metal também, né? Em Salvador também tem bastante. Eu sinto que em São Paulo, de repente, por ser uma metrópole, ter muitos shows, tipo gringo, de vários estilos e tal, a coisa fica um pouco mais dispersa, assim, sabe? E tipo, São Paulo é mais a rota principal das bandas internacionais, né? Então, dá uma aquela dispersada e não cria uma união, assim. Eu sinto um pouco isso, sabe? E também por ser uma cidade que é, como eu falei, mais caracterizada como uma cidade grande, metrópole, aquela coisa da correria, daquela vida selvagem mesmo do dia a dia, competição, sabe? É bem mais assim São Paulo. Então, as bandas já não são tão mais unidas, as bandas já procuram competir entre si, os públicos são bem mais divididos, entendeu? Os shows mais tensos estão sempre em São Paulo, entendeu? Porque a gente vem fazer show aqui, puta, só alegria, Rio de Janeiro só alegria, no norte também, no sul, legal. Mas quando chega em São Paulo, a galera trava. Todo mundo, pode ter a experiência que for. Eu tenho, tipo, 11 anos de Angra, mas o Kiko e o Rafael já tem 20, entendeu? Mas os caras chegam em São Paulo, os caras ficam assim, ó, antes de começar o show. É a cidade que vai ter um monte de jornalista. Tem todos os caras, vêm de jornalistas de fora do Brasil, vêm da Argentina. Às vezes já teve caso no Temple of Shadows, na turnê do Temple of Shadows, de gente vir da Europa fazer matéria lá, pra assistir a gente e tal. E fica tudo tão tenso, assim, por ser tão, tipo, mais, uma coisa mais séria, sei lá, assim, que até a equipe também fica nervosa, né? E a gente ensaiou, passou o som, tava tudo perfeito, eu tava meio tentando ficar calmo e tal, até porque em São Paulo a família de todo mundo comparece no show também. Então no show é meio esquisito, assim, porque você vê um monte de fã, mas você vê, tipo, seu primo, aí você vê sua avó lá no camarote, é um negócio meio esquisito, assim, entendeu? Aí você fica é estranho eu fazer, tipo, essas movimentações de metal pra minha mãe, tá ligado? Então, tipo, é esquisito, né? Então, é um monte de mistura de sensação, assim, né? E aí o que aconteceu? A gente tava tudo preparado e tal, começou o show, introdução lá, acho que era Spread Your Fire, que era a primeira. Aí a banda entrou, lá com o pelo menos. Aí eu fui chegando, assim, perto da mesa de som do monitor, né? Aí eu falei pro técnico, putz, que legal, né? Beleza, meu microfone tá aí e tal. Aí ele olhou pra mim, microfone. Aí eu vi o cara, tipo, mudou a fisionomia dele assim, ele abriu a gaveta assim, tudo desmontado. Não tinha nada montado. Alguém desmontou, sei lá, consequência, chegou a parte de entrar a voz, não tinha microfone nenhum, né? Eu entrei cambaleando, assim, peguei o microfone do Kiko, o pedestal. Tipo assim, chacota total. Foi horrível. Só em São Paulo acontece isso, cara. Como é manter o Almar, né, com 2 integrantes morando no Rio Grande do Sul, o Barbosa morando em Brasília? É difícil, Como é que vocês fazem para ensaiar? É complicado, mas assim, eu pensei muito sobre isso, né? Porque o primeiro disco do Almar, como foi meu disco solo, tinha um monte de amigo gringo e tal, não dava pra fazer uma banda com esses caras, né? Aí eu tive que chamar uns brasileiros pra realmente montar uma banda. E aí eu fiquei procurando músicos bons. Em São Paulo também tem músicos bons, né? Mas assim, o que eu priorizei mesmo para montar uma banda foi o caráter dos caras, entendeu? Eu queria ter uma banda de fato que todo mundo fosse amigo de verdade, que todo mundo realmente pensasse só na música em si, entendeu? Que não pensasse tipo em business, que não pensasse em mais nada, que pensasse querer fazer música, entendeu? Então aí não queria nego estrela, não queria nego que fosse tipo que tratasse o fã mal, sabe, que fosse estrelinha. Eu falei, só vou pegar cara. São Paulo tem cara bom, mas tem muito cara que já tá meio assim, estrelinha e tal. Eu falei, cara, na boa, não quero isso, né? Então, aí eu fui procurando os caras, independente de onde eles fossem, né? Os melhores que tocassem bem e os caras que fossem mais legais, que fossem mais... Os 2 critérios com o mesmo peso. Exatamente. E aí foi por isso que eu chamei o pessoal, né? O Felipe já tá comigo faz tempo, o Barbosa, amigão meu, toca pra caramba e tal. O Moreira também já fez um monte de coisa comigo e toca muito, o cara toca... o Moreira é impressionante, assim, porque ele fica sem tocar há muito tempo, chega lá, o cara arrepia e tal. Por último veio o Paulo, que a gente precisava de mais um guitarrista. Falei, vamos botar mais um guitarrista, né? Aí, Paulo, tu conheceu o Paulo aonde? O Paulo é amigo do Moreira, né? Aí o Moreira indicou, cara, tem um cara meio quando você conhecer, você vai entender. O cara é figura e meio fora de série, assim. Você viu o cara tocando, aí ele veio para São Paulo fazer um teste, foi para minha casa, né? Falei, vem na minha casa e tal.
E aí ele chegou lá pra fazer um teste, tava super nervoso, cara. O cara tremia assim. Falei, pô, não, fica tranquilo, Paulo, só toca uns negócios aí. Ele, tocar o quê, né? Tocar o quê? Meu, sei lá, aquele jeitão dele. Ele já não fala direito, já é super mais quieto, né? Toca aí, Paulo, alguma coisa aí. Eu não sei. Tá bom, vai. Eu falei, meu, faz um arpejo aí, alguma coisa, né? Aí eu vi que ele começou a tocar, meu. Aí ele falou, tá, vou fazer uma música minha aqui. O cara, os primeiros 5 minutos que ele tocou, assim, eu falei, meu, pode ir embora pro Sul, já tá na banda, tá certo. O cara era uma figura, gente boa pra caramba e impressionante como o cara é limpo, sabe, assim, perfeito. Né? Tipo, aí combinou e porque o Barbosa também é super tranquilo, né? Você falou da força ainda dessa cena de São Paulo, talvez não como uma instância única, mas ainda como uma instância de consagração importante, né? Até em termos de crítica e tudo. Hoje essa informação sobre o que está acontecendo no metal, nas cenas estaduais, no Nordeste, por exemplo, ela chega mais lá? Você já teve mais informação sobre, por exemplo, as bandas daqui de Fortaleza, bandas de outras cidades do Nordeste? Hoje é mais fácil ter esse diálogo? Com certeza, né? A internet, hoje em dia facilitou muito, né? Eu recebo e-mails de bandas, falam, você tem como ouvir minha banda, dá uma olhada no meu MySpace e tal. E o cara já manda o link e você tipo, nem faz nada. Se dá uma linkada, você já tá com tudo da banda ali, né? Ouve a música, vê a foto dos caras, vê o site, tem toda a informação. Então, hoje em dia, não só do Nordeste, mas do mundo inteiro, né? Recebo, sei lá, acho que até e-mail. Uma vez eu recebi e-mail da Índia, foi engraçado. Uma banda indiana, vou ver se eu posto esse link pra vocês, cantando Carry On. Os caras. E eles têm aquele sotaque, né? Sabe o Simpsons? Indiano. Não tem o Abu? Aquele sotaque. Então, tipo, o cara. Foi engraçado demais, cara. Mas é bom porque você se aproxima, né, das bandas. E eu assim, pelo meu lado produtor, é muito mais legal, porque eu posso selecionar muito mais facilmente as bandas que eu vou trabalhar ou não, entendeu? Mas, Edu, queria, assim, você falou do lançamento do próximo disco, apesar de não poder adiantar muita coisa sobre o disco, você já adiantou que uma das músicas se refere ao massacre de crianças numa escola do Rio. Uhum. Hoje, para você, é mais interessante falar de temas, assim, da atualidade, falar do que acontece à sua volta, do que falar do dragão, como você citou, né? Exatamente. Não, eu acho muito mais importante. A gente, o dom da palavra, cara, ou melhor, o poder da palavra é muito grande, entendeu? Quem tem uma boa oratória domina o mundo. Foi o caso do Hitler, por exemplo. O cara era carismático e tinha uma boa oratória, o cara dominou a Alemanha e quase dominou o mundo inteiro, entendeu? Dominou a Europa ali, facinho e tal. E a gente tem vários exemplos de pessoas que têm o poder da palavra, né? Então, eu acho que é uma das coisas que eu li do Rodolfo, que fez o Rodox, que saiu do Raimundos e tal. Ele falou isso, cara, eu tava cansado de ficar falando sobre besteira, sobre coisa engraçadinha e tal, em vez de falar coisa legal que eu posso acrescentar na vida das pessoas, né? E por isso que ele desencanou e foi fazer outra coisa. E então eu pensei muito nisso, falei, cara, olha o que está acontecendo, aquilo me chocou absurdamente, assim, porque a gente sempre ouve falar nos Estados Unidos mais, né? Os psicopatas e tal, mas nunca tinha visto isso no Brasil, assim, um cara fazer uma chacina de criança, sabe? Tipo, eu fiquei revoltadaço. Só não quebrei a televisão porque minha mãe ia me matar. Mas, tipo, eu fiquei com ódio daquele cara, entendeu? Muito ódio. E eu fiquei com mais ódio de pensar que aquilo foi feito por um cara que se achava muçulmano. O cara do Rio de Janeiro achar que é muçulmano e que aquilo era a verdade pra ele e eu vou matar aquelas crianças porque eu vou salvar aquelas crianças da impureza, sabe? Aquilo foi tão absurdo, a ignorância é tão grande, entendeu? Que eu falei, não, chega, eu não vou falar de dragão porra nenhuma, vou falar desse desgraçado aí. Aí eu fiz a letra e tal, vocês vão perceber. E é um disco que fala sobre coisas reais, sobre perdas, por exemplo. Foi uma música que eu fiz pro meu pai. Eu nunca escrevi uma música pro meu pai, por exemplo, que é um cara que me ajudou muito, que foi o cara que me iniciou na música, né, basicamente. E fiz uma música para ele. Tem outros temas, né, que são temas reais mesmo. E aí, cara, a gente tomou essa decisão, seguiu em frente. E é um disco bem legal, porque é um disco que eu tenho certeza que cada um que vai ler, as pessoas que vão ler as letras vão entender, muita gente vai se identificar, um com uma letra, outro com outra e tal, e é isso que eu quero atingir as pessoas de uma forma que elas se identifiquem. Eu não quero doutrinar as pessoas, não é isso, mas eu quero que as pessoas ouçam as músicas, leiam as letras e que pensem, entendeu, sobre as coisas que estão acontecendo e tal.
por menor que seja a minha contribuição, já é uma contribuição, entendeu? E politicamente, cabe também uma manifestação política? Com certeza. Do artista, do músico? Sim. Como é que você vê isso? Tem uma das músicas, inclusive, eu faço... a letra é toda falando sobre ditadores, né? Os ditadores que existiram e os ditadores que ainda existem, tipo, por incrível que pareça, em pleno 2011, com toda essa evolução que o ser humano teve, ainda existe um país que tem um ditador, meu. E o pior, um país que tem as pessoas que gostam desse ditador, tá ligado? Então, tipo, é uma letra que fala isso, fala sobre o poder dos ditadores tal, e esse absurdo que é a gente viver num mundo hoje em dia que ainda pensa tipo em guerra e que o cara massacra, né, o próprio povo, entendeu? Tipo, deixando o povo vivendo tipo sem comida, né, só debaixo de armas, sobre o povo sob controle, impondo através da força, tal. Então, que é mais no Oriente Médio que tem isso, né, hoje em dia, principalmente na África também, tem vários países assim. Então é uma música que fala sobre isso, né? Fala sobre o absurdo de ainda existir países que nem sequer sonham em sentir a liberdade da democracia, entendeu? Então essa letra fala sobre isso. Perfeito, legal. Edu, Amalton, a gente vai começar então com as perguntas aqui de participação aqui do público. Eu começo aqui pela Renata Diabinho, estudante. Ela pergunta para o Edu qual o apoio que você dá para outras bandas que estão começando agora e qual o recado que você daria para eles, assim, que se espelharam na banda, né? Você falou de algumas bandas que você produziu, né? Mas qual o apoio você dá para novas bandas? Então, o apoio que eu tento dar, né? Na verdade, como eu falei, através da internet, mandando material. Às vezes uma banda manda material para mim, por mais que eu não tenha produzido a banda, mas eu mando o link, por exemplo, para a gravadora, que é do Almar, do Angra. Ouve essa banda aqui e tal. Como eu fiz com o Catar, fiz de tudo para os caras irem para a Europa com a gente, foi difícil pra caramba, difícil convencer os gringos. Pô, mas vai ter uma banda do Brasil? Não, puta, não, daqui não, tipo, vamos. Foi difícil convencer os contratantes, né, da Europa. Então, quer dizer, foi uma luta assim, mas eu vou trabalhando devagarinho, mas eu tenho fé que no futuro assim o Brasil vai ser um país que vai ser um grande exportador de bandas de metal, assim, né? Que as bandas estão ficando melhores, estão ficando mais profissionais, né? Então, eu, sei lá, estou fazendo a minha parte de pouquinho em pouquinho. Outras pessoas também estão fazendo. O Thiago Bianchi é um cara que se movimenta bastante, mas também até se metendo um pouco de política, assim. Mas a gente vai trabalhando, sabe? Pelos cantos, vai fazendo a nossa parte e acho que no futuro a gente tem conversado bastante com o ex-governador de Brasília, por exemplo, o cara gosta de metal, então a gente sempre tenta fazer umas uniões aí pra gente fortalecer isso, entendeu? Deixar a coisa mais profissional, assim. Você acredita num boom de bandas brasileiras, como já eu acredito, em outros países? Eu acho que daqui uns, sei lá, não vou falar curto prazo, assim, mas pelo menos entre os próximos 10 anos assim, vai ter uma grande mudança no Brasil. Eu já sinto uma mudança, por exemplo, das casas de shows. Ainda está longe. Aqui no Nordeste, com a participação do Banco do Nordeste, do Poder Público. Exatamente, também, já é uma mudança, diferencial, né? Que tem feito, incentivado bastante os grupos. Né? Essa participação, possibilitar a criação de um calendário de festivais, eu falo, né? Aqui, inclusive aqui no Ceará, né? E já mostra que a cena metal hoje tem articulação para dialogar com eu estava conversando lá no camarim de entrar, né? Falando, rapaz, eu estou aqui hoje discutindo, né? O metal entrou na pauta da política cultural do Nordeste. Mas olha, falando uma coisa interessante, falando um pouco de política, assim, né? Eu já conversei com vários políticos, já falando sobre isso, né? Que a gente precisa deixar de tratar as pessoas que são fora do metal, os leigos, né? Os produtores de axé, produtores de forró, os caras de sertanejo, as televisões, as grandes televisões, eles têm que começar a perceber que o heavy metal, porque para esses caras o que interessa é audiência e dinheiro, né? Tipo, normal. Mas a gente prova para esses caras que a gente tem isso, que a gente pode dar audiência e pode dar dinheiro.
Então, quer dizer, a gente mostra para as pessoas, tenta mostrar, né, através dessas reuniões, né? que o metal não pode ser tratado como um mundo paralelo. Nicho. Tipo lá, underground. Se joga underground que puta coisa, nome desgraçado. Embaixo do chão. Meu, então, a gente não pode tipo, pensar nisso, né? A gente tem que mostrar para eles que o metal podem ter bandas importantes de metal que geram dinheiro, que dão audiência e que geram empregos, inclusive, para o país. Porque só a equipe do Angra são 15, 20 pessoas. Quando a gente faz um show, a gente envolve 150, 200 pessoas, entendeu? Desde o carregador da caixa, a mulher que faz o cafezinho, que prepara o camarim, os caras que vendem os ingressos, os caras que trabalham na casa de show. Então, quer dizer, a gente movimenta uma cena, gera emprego e cadeia produtiva. E tem um ciclo aí que movimenta tudo, a parte financeira do Brasil, né? Comunicar, né? Mostrar essa força da cena. E deixa eu fazer só uma colocação aqui, que eu acho que devia ser muito usado no Brasil. A Finlândia, eles são tão inteligentes, cara, que lá o país eles têm outros estilos, tal, pop também, isso aquilo, mas o metal é tratado como um estilo grande lá. Então, quando eu estava gravando o disco na casa do Empo, lá na Finlândia, o programa de televisão lá, tipo Web em Camargo, tava o tio North Bottom tocando no programa, entendeu? Então, para você ver, o governo da Finlândia, eles fizeram uma reunião na Finlândia para querer mostrar as bandas finlandesas para o mundo. Olha a cabeça dos caras. Vamos querer exportar as bandas finlandesas para o mundo, para a gente gerar receita para a Finlândia e tal, isso aqui. O que a gente vai fazer? Fizeram uma reunião convidando um monte de empresário. A Mônica Cavalera, que é empresária do Angra de Sepultura, foi convidada, foi para a Finlândia. Eles pagaram tudo. O governo pagou avião, hotel, não sei o quê, para os empresários do mundo inteiro irem para a Finlândia para conhecer os artistas, a cultura da Finlândia. Olha isso, cara. Entendeu? E era só sobre o heavy metal, não era de pop, era exclusivamente dentro do heavy metal. Então, quer dizer, a cabeça dos caras, eles sabem que é um estilo que dá dinheiro pro país, gera imposto, paga imposto. A gente paga imposto pra caramba, meu. O Angra gera uma receita grande, porque tem show pra caramba, vende disco pra caramba, tal, não sei o quê. Hoje nem tanto, porque vocês ficam copiando, mas vendia bastante. Mas a gente tem que mostrar isso no Brasil, que o heavy metal não é uma banda de cabeludo mongoloide lá que fica... entendeu? Gente, tem toda uma estrutura que é importante pro país, meu. Edu, a Lidiane, estudante, ela diz que você, junto com o Angra, já se apresentou algumas vezes em eventos de animes, né? E pergunta se você realmente conhece a fundo, gosta bastante dos mangás e dos animes. Então, eu curtia quando era mais moleque, né? Assim, que eu assistia mesmo e tal. Mas eram outros desenhos, né? Outros filmes, né? Eu era fã do Ultra Seven, do Spectrum Man. Do Jaspion. Jaspion já era mais meu irmão, eu já tava maiorzinho. Changeman, assim era mais meu irmão. Mas já tinha, né, Cavaleiros do Zodíaco, na época o Cavaleiros é um desenho antigo. E eu sempre fui meio fascinado, assim, pela cultura japonesa. Eu tenho uma ligação com o Japão meio maluca, assim, nada proposital, mas eu tenho 2 primos de primeiro grau que são japoneses mesmo, moram no Japão, são japoneses nascidos no Japão. Porque o irmão do meu pai casou com uma japa, ficou lá e tal, e eles moram lá. Além disso, eu fui casado 10 anos com uma japonesa também. A minha primeira viagem para o exterior foi para o Japão, né? As minhas 2 tatuagens foram feitas no Japão, quer dizer, essa aqui foi quase, né? Porque não deu tempo. Mas aí eu vou voltar para lá e vou terminar. Então, tipo, eu sempre tenho muita coisa com o Japão, assim. Esse lance dos Cavaleiros do Zodíaco foi uma coisa sem querer, me chamaram para cantar, fui lá, cantei. Não sabia que era tanto rebu assim, né? Aí, quando o desenho estreou tal, aquela coisa, nossa, você virou. Eu virei meio que um ícone aí dos eventos de mangá e, tipo, um dos cantores principais de mangá, né? Das músicas, de desenhos e tal. Então, quer dizer, estou sempre bem conectado ao Japão, assim. Legal. Edu, o Johnny, o Robson Johnny aqui, ele é bartender, ele pergunta aqui, o cenário do rock atualmente é classificado como morto, com bandas lançando tendências em relação ao metal mesmo, ao metal puro. Ele pergunta se a sua banda se classifica ou se tende a fugir dessa classificação, dessa modinha aqui, segundo ele. Eu não gosto muito de rótulo, né? Eu acho que a gente é uma banda de metal, e ponto. Tipo, outro dia eu tava lendo uma matéria lá, não vou saber nem pronunciar, mas o cara me mandou um negócio que era um link de uma banda falando a banda X tal, de prog, metal, symphonic, power, religious, cannibal, tipo, meu... Bloody Pagan Metal. Tipo Bloody Pagan Metal. Pô, você fala, caraca, meu, tá louco, meu. Mas os caras devem ter 3 fãs, porque é tão...
vai subdividindo Três no palco. tanto que vai segmentando. Quando você vê, tem 3 negros que gostam da banda, entendeu? Então, quer dizer, eu prefiro falar que a gente é uma banda de heavy metal e é isso. O César Wayne, que é sociólogo, pergunta se você já teve contato com bandas nordestinas. A gente falou um pouco sobre isso, né, em shows por outras partes do Brasil, mas ele acrescenta aqui, como é a receptividade do público do Sudeste para as bandas nordestinas que vão tocar lá? Então, na verdade, são poucas as bandas que foram tocar em São Paulo, né, no Sudeste em si, né? Tipo, a gente não teve muita experiência, assim, talvez porque, sei lá, é muito longe e é caro, né, pra fazer todo esse deslocamento e tal. Mas agora sim, São Paulo, a gente tem um problema, o próprio Angra mesmo tem problema, o Omar, tal, outras bandas, o Xamã também, o Dr. Sim, o Sepultura, o Crisium e tal. Porque quando a gente faz show em São Paulo, a gente está concorrendo com muitas bandas internacionais, entendeu? Muitas. Então, agora, cada fim de semana tem um show de uma banda. Tem tanto show que tem banda que eu adoro que chega em São Paulo, tocou, foi embora, eu não fiquei nem sabendo. Então, e eu fico sabendo depois, fico com maior raiva que eu perdi o show. Pô, mas o cara tava aqui, ninguém me falou nada. Beleza, aí o que acontece? A gente está competindo muito com essas bandas. Então, essas bandas do Nordeste que vêm tocar em São Paulo, tudo, ficam tipo ofuscado, né? O evento fica ofuscado por essas bandas internacionais, né? Não, como eu falei, não só essas bandas, mas as bandas mesmo de São Paulo, né? E isso é um problema, porque isso é um problema principalmente um problema um pouco mais do brasileiro em si, né? Porque o brasileiro ainda tá melhorando um pouco, mas ainda tem essa tendência de gostar mais do que é de fora, entendeu? Ainda tem essa tendência de falar assim, pô, é gringo? Nossa! E quando o cara chega, por favor, o cara é gringo. O cara é gringo, meu. Tipo, meu, o cara é gringo, o cara é igual a gente, cara. Então rola um pouco dessa coisa, assim, de ficar pagando pau pro cara que é gringo, sabe assim? As bandas estrangeiras vêm pra cá, eu vejo assim, tipo, sei lá, tá uma banda vai tocar no Via Funchal, aí você chega perto do camarim, o camarim do cara não chega perto. Você acha que eu tô preocupado com o cara? Vou pegar um sanduíche ali, meu, não tô nem vendo o cara. Então, aquela coisa, sabe assim, tipo, tipo, desnecessário. Mais real que o rei. Então, o dia que o Brasil perceber que o brasileiro é tão importante quanto o gringo, de qualquer forma, você como pessoa é tão importante quanto um francês, um alemão. Não é porque eles têm mais dinheiro, eles são mais evoluídos tecnologicamente, financeiramente, que os países são mais ricos e tal. Não é por isso que a gente é menos que os caras, entendeu? A gente só tem menos condições políticas, principalmente, porque aqui a política é bem complicada, ainda tem muita corrupção e as pessoas não são julgadas pelos crimes dela, lá fora é muito mais. Então, quer dizer, isso aí prejudica um pouco, porque o Brasil é um país que veio de uma... É recente, né, que a gente saiu da ditadura. Então é um país que está aprendendo agora a se levantar, viver com as próprias pernas, com a liberdade. Faz pouco tempo que a gente saiu as pessoas mais novas nem sabem, mas a gente que é mais velhinho, né? A gente sabe como foi conviver com a inflação de 80% por mês. Era difícil pra caramba. Os países gringos já não tem isso faz tempo, entendeu? Assim, mas não é por isso que a gente é menos, porque o Brasil, por pior que foi todo esse passado, pô, o Brasil tá aí crescendo, meu, entendeu? Tá aí aparecendo, tá mostrando pro mundo que a gente também é capaz e tal. Eu acho que quando o brasileiro se valorizar e parar de pagar tanto pau pro estrangeiro, assim, principalmente pras bandas estrangeiras, falando mais da música, eu tenho certeza que as coisas vão mudar. Certeza, porque os gringos pagam pau pra gente. Vocês não sabem. Eles vêm tocar aqui. Os caras... o país que os caras mais gostam de tocar aqui, porque o show é sempre cheio, as pessoas cantam o show inteiro, as bandas brasileiras que vão pra lá, os caras ficam assim. Quando o Angra vai tocar lá, os caras não acreditam. Os caras falam, meu, caralho, esses caras tocando um negócio baião. O que é baião? Baião? Tipo, um negócio que eles nunca ouviram na vida, enquanto os caras da Alemanha todos estão fazendo. Entendeu? Há 50 anos os caras vai. Então os caras, né? Eles pagam pau pra gente pra caramba, só que os brasileiros não sabem disso, entendeu? Então a gente precisa se valorizar mais. E quando isso acontecer, eu tenho certeza que os eventos nacionais, vão dar muito mais público, as bandas brasileiras vão, evoluir pra caramba, porque vão ter mais público, vão ter mais dinheiro, vão poder investir mais e tal. Escala maior. Esse é um dos meus sonhos. Pode ser um pouco de utopia, romantismo, mas eu prefiro ser assim do que desistir e mudar para outro país, por exemplo. A Tiara Matos, que é estudante, ela pergunta, Edu, qual a sua opinião sobre o fato de a maioria das bandas brasileiras que abordam temas folclóricos optarem por falar de lendas europeias, né? Dragões, espadas, guerreiros, vikings, né? E esquecerem a sua própria cultura.
Cara, agora você tocou num ponto que, puta, eu fico muito irritado, velho. É um negócio engraçado, cara. Eu vejo essas bandas brasileiras assim, a molecadinha que me manda demo, tal, com foto, né, com aquelas roupas meio medievais, tal, né, espada, tal. Meu, isso é zero da cultura do Brasil, zero. O cara se veste, tem uma filosofia de vida e cultiva uma adoração por uma cultura que ele nunca viveu na vida dele. Nem o bisavô dele viveu essa cultura. O cara acha que é viking. Meu, o cara é viking num país tropical que tem uma praia de 40 graus. Tipo, é um negócio que eu não entendo, entendeu? Eu olho essas fotos dessas bandas, tudo com roupa medieval, assim, eu acho ridículo, acho palhaçada. Isso passa muito pela essa questão da autoestima também. Se chegar uma banda com roupa de índio, eu vou achar do caralho. Entendeu? Porque eu vou ver que os caras têm atitude e falam, pô, é da cultura. Porque a gente, cara, nossa o folclore é a referência. A nossa cultura, a nossa cultura real mesmo, a gente tem influência europeia, claro, os europeus vieram pro Brasil. Mas a nossa cultura mesmo, cara, uma das mais fortes é as que são mais evidentes, assim, que são mais especiais, assim, vamos dizer. É a cultura nordestina, né? Que praticamente não existe no mundo inteiro. Que tem uma influência, claro, dos mouros, né? Das pessoas que vieram do Oriente Médio e tal. Árabe exatamente. E oriental. Mas é super original. E tem o sul do Brasil também, que tem aquela cultura gaúcha, que é super que também veio um pouco da Argentina, né? Tal, a galera dos Pampas e tal. Essa cultura são as que chamam mais atenção, assim, né? No Brasil. Fora isso, cara, a gente tem, o norte, tem lá a cultura do Amazonas, sabe? A gente tem muita coisa no Brasil que não tem em lugar nenhum do mundo. O nosso folclore é, tipo, milionário. Não vou falar nem rico. É milionário. Tantas lendas que tem, seres, não sei o que lá. É muito mais legal você fazer uma letra sobre os seres da cultura brasileira do que você fazer uma letra sobre o ser da Finlândia, meu. Eu acho que as pessoas deviam entender mais e a gente usar esse negócio, porque se todo mundo usar, claro que não tem que ficar todo mundo igual. Todo mundo vai ser folclórico, toda banda vai ser folclórica e pegar letra brasileira, aí vai ficar tudo igual. Mas, cara, tem tanta coisa diferente no Brasil que acho que dá pra usar, entendeu? Dá pra misturar. O Catar foi uma sacada, por isso que eu gostei. O Catar chegou e falou, vou fazer música árabe. Os caras são tudo descendentes de árabe, né? Tudo os nomes dos caras lá. E aí os caras chegaram e falaram, vou fazer um heavy metal com música árabe. Pô, o show dos caras tem uma mina lá que dança com espada, não sei o que lá, tal. Legal, entendeu? Aí eu achei bacana, fui lá, investi nos caras tal, e consegui fazer eles tocarem com a gente. Edu, a Paloma Alves Cabral, estudante, ela pergunta se na realidade de hoje, do mercado brasileiro, da música, você acha que é possível viver só como músico? Não só como músico de rock, mas músico de qualquer estilo, sem seguir a linha de bandas comerciais e trabalhando de fato com música bem feita, com música que você acredite de qualidade. Eu acho que sim. Se você é um músico bom, com certeza dá. Porque tem músico que quer ser famoso e tem músico que quer fazer música. Então é diferente, né? Então o cara que quer ser famoso, ele sofre, porque até ele ficar famoso, ele vai ficar sempre sofrendo. Ai, fodeu, eu não sou famoso. Não consigo, não de depressão, já tem... E o cara que é músico, ele tem que dar de bem com a música sempre, entendeu? Então, fazer música é uma coisa, você ser famoso é outra coisa, entendeu? Então, o sucesso é uma consequência do seu trabalho. Se você faz um negócio bom e chama atenção, você faz sucesso, né? Ou qual o conceito de sucesso, né? Porque sucesso pode ser viver da sua música, exatamente, viver da sua banda, né? Exatamente. Legal, nesse mesmo sentido, o Everton Bruno, que é músico, baterista, compositor, ele pergunta em que momento se faz a transição da música como hobby e como atividade profissional. E como realizar a promoção dessa música, ou seja, a promoção da banda, do músico no âmbito metal, né? Como se promover nesse âmbito? A diferença de quando é hobby e se torna profissional é quando você não tem mais tempo para fazer outras coisas. Você só tem tempo para fazer aquilo, aí virou uma profissão, entendeu? Você só faz aquilo, você só pode fazer aquilo porque a demanda é grande, você é chamado para fazer eventos, programas de televisão, não sei o que lá, e aí vira o seu trabalho, entendeu? Se você não tem mais tempo para fazer nada, assim, cara, aí não tem jeito, é só profissão. É o famoso se dedicar à banda. E quando é remunerado, principalmente, né? Então, eu acho que o mais importante é você ter uma ideia, né? Uma ideia original. Começando com o som, se você conseguir ter um som original, né? Ser diferente das outras bandas, não querendo ser viking, você com certeza já vai se destacar. Você já vai se destacar bem. Outra coisa é, tipo, hoje em dia não tem segredo, é YouTube, pegar uma grande ideia, fazer um negócio, pode ser simples, sem medo de ser feliz,
e fazer um videozinho, jogar no YouTube e deixar rolar, entendeu? E vai fazendo isso, e bom gosto, né, também, não chutar o balde, né? Tira uma foto legal de divulgação da banda, faz um MySpace bonitinho. Pô, hoje em dia qualquer cara sabe de internet, sabe mexer em computador, pode ser web designer do básico, entendeu? Então, faz um site legal, com informação, telefone para contato, uma foto, monta um releasezinho simples, nada. Porque eu recebo uns releases que parece um livro. Rodolfo, não sei o que, nasceu em 1974, montou sua primeira banda você não precisa saber. Eu preciso saber que a banda começou tal dia, tal ano, montou aquela formação, gravou tal disco, fez tais trabalhos, tal, telefone de contato e acabou, entendeu? Esse é um dos toques. E outra coisa é você tentar fazer o máximo possível de contatos através das redes sociais para você conseguir fãs, né? Divulgar seu trabalho nas redes sociais e isso vai pintando um cara que gosta da sua banda, que chama outro amigo, sabe? Isso você vai formando um fã-clube ali que ajuda muito, né? Porque essas pessoas, que elas também têm redes sociais, então, tipo, multiplica muito, cada vez vai multiplicando, né? Então, acho que principalmente hoje em dia eu daria esse toque. Edu, e olhando em perspectiva, assim, qual é o futuro breve aí da cena do metal no Brasil? E quais os próximos capítulos aí dessa história na sua visão? Futuro breve, eu acho que as bandas estão pintando, estão melhorando, estão ficando mais profissionais, as casas de shows estão melhorando um pouquinho, precisa melhorar muito ainda, mas já é um caminho. E, assim, a curto prazo eu não vejo muita diferença, né? É mais a longo prazo mesmo. Mas eu acho que o futuro é promissor, assim. O Brasil, em geral, eu sinto que está querendo mudar, entendeu? Desde a política, o povo está começando a se conscientizar um pouco mais, tá ficando mais indignado. Alguns políticos estão começando já a ser presos, né? Tipo, isso é uma coisa que nunca existiu no Brasil, agora está melhorando. Então, eu acredito que a gente pode ter uma esperança, assim, mas eu fico preocupado também, porque assim, não só na música, mas o futuro do Brasil. Eu tenho um amigo economista, que ele é de São Paulo lá, um cara super inteligente. Ele falou, cara, Edu, eu tava falando sobre investimento, pô, o que eu faço, né, meu? Porque tá todo mundo agora comprando apartamento, porque valorizando pra caramba o prédio, a gente tá com medo do que acontece nos Estados Unidos, né? De imóveis e tal. E aí ele falou, pô, cara, realmente é preocupante, porque o Brasil chegou num ponto que cresceu, tal, melhorou bastante, a política tá mais legal, tal, que chegou numa encruzilhada. Ou o Brasil vai pro lado certo e vai virar uma potência absurda, tipo, vai ser um dos países mais importantes do mundo, ou o Brasil vai pro brejo de vez e aí não vai ter mais volta, entendeu? Então, ele falou, a gente agora não tem mais o que fazer, tem que esperar aí nos próximos 10 anos e ver o que vai acontecer com o país, entendeu? Então, se o Brasil mostrar que não, que vai fazer direito, que vai fazer como tem que ser organizado, né, ser competente e tal, pode ser um sinal de que as coisas vão ser boas para o futuro aí. E para o metal você vê boas perspectivas? Eu vejo boas perspectivas. Eu acho que em 10 anos a gente vai ter bons resultados aí, grandes bandas aparecendo, bandas com fãs, né? Porque as bandas fazendo um produto legal, tendo mais lugares para tocar, casas com equipamentos de som bons e tal, elas vão mostrar uma qualidade de som melhor e os fãs vão começar a falar, pô, essa banda é legal, tal. Aí talvez pode começar a pintar um movimento de banda nacional aí e aí sim exportar para gringa. E o Papo 21 termina por aqui. Obrigada por sua audiência e até o nosso próximo encontro, quando vamos debater mais um importante tema da atualidade. Até lá!